Capítulo 12 Palavras de Zacarias. Ao término daquele momento memorável para todos, tanto os que estavam reunidos à distância, quanto aqueles que foram recebidos por Jesus pessoalmente, foram encaminhados aos ambientes espirituais adequados à plena e mais direta recuperação, adaptando-se às novas realidades espirituais segundo o grau de afinidade que possuíam ao lado de entidades amigas que os estavam ajudando. Dessa maneira, o grupo de espíritos ligados entre si pelos dramas da última encarnação estava reunido sob a proteção de Zacarias, que, no seu modo generoso e fraterno, humilde e doce, assumira a natural posição de pai daquele conjunto de entidades em processo de semeadura. Trasladados, com o final do encontro, para um outro local propício aos primeiros entendimentos daquela hora, e no qual se podia conversar com a desenvoltura dos velhos tempos, se reuniram Lívia, Simeão, Lucílio, João de Cleofas, sob as vistas amorosas de Zacarias. O ambiente aprazível era envolvente e inspirador, diante da beleza da natureza exuberante que rodeava aquele local, de uma constituição absolutamente desconhecida e impossível de ser descrita na linguagem humana, que não guarda terminologia adequada para tanto. Saturado de forças revigorantes, era como um ninho que recebia os recém-chegados, para que pudessem aproveitar o descanso depois da batalha. A alegria no íntimo de cada um era transbordante. Todos, sem exceção, se sentiam imerecedores da acolhida de que tinham sido objeto, mas a aventura íntima lhes dizia do grande amor que o mestre lhes devotava e que por isso a este sentimento seus corações se deixavam escravizar suavemente. Valendo-se da hora favorável, Zacarias dirigiu-se a eles, dizendo: Como é bom podermos nos reencontrar nesta hora tão importante para os nossos destinos. É certo que não tivemos todos a ventura de nos encontrarmos pelos caminhos do mundo, em nossa última encarnação. Todavia, todos os que estamos aqui nos unimos por causa do Cristo. Se não pude me acercar de Lívia nem de Simeão, Cleofas levou até eles a minha presença. Se vocês não conheceram Lucílio, a tragédia do circo os irmanou naquele dia de testemunhos valorosos. O que é certo é que todos estamos unidos sob a bandeira augusta da esperança. E se o que recebemos neste ambiente espiritual excede em muito nosso mérito pessoal, isso só nos infunde a convicção de que tais bênçãos não nos pertencem como privilégio. Representam antes o sagrado depósito do Pai sobre nossos espíritos, a fim de que nos tornássemos mais fecundos na função pobre de sermos somente úteis. E porque fossem ditas com extremado carinho, as palavras de Zacarias produziam uma salutar atmosfera em suas almas, que silenciosos não ousavam interromper a explanação do ex-sapateiro. A trajetória iniciada por Jesus necessita de mãos dispostas a dar-lhe ampliação, já que a seara é muito vasta e há muito solo a ser arado e preparado para a semeadura. Nenhum dos elementos que já aceitou o convite amoroso do Cordeiro pode ser dispensado da quota que lhe compete, no esforço pessoal, na luta árdua que prepara o terreno a fim de que se amplie o campo fértil. Não estamos felizes apenas porque vocês voltaram. Estamos exultantes porque nos reagrupamos de maneira a podermos buscar novos horizontes que propiciem ao serviço do bem ampliar-se no mundo. Batizados no fogo da tragédia, saíram das chamas do incêndio sem se intimidarem com o seu calor e com as queimaduras que ele poderia produzir. Esta coragem é o material principal daquele que aceita o serviço do amor.
O egoísta faz planos para agir e retirar as vantagens para si mesmo de cada gesto. O fraco procura reunir elementos e armas que lhe facilitem a defesa, agredindo se necessário for. O orgulhoso perguntará sobre as glórias e poderes que serão lançadas sobre seu nome e sua tradição. O vaidoso indagará dos louros que ornamentarão sua cabeça como recompensa. O preguiçoso pedirá repouso prévio para reunir maiores forças, a fim de que um dia possa iniciar a obra. O falso devoto esperará que algum outro comece para seguir-lhe os passos e dizer-se trabalhador da primeira hora, desejando os benefícios de um pioneirismo que não teve. Todos estes podem realizar alguma coisa, mas são trabalhadores imperfeitos, ainda que estejam sempre proferindo o nome do Mestre, com aparência de unção e respeito. Seu devotamento é apenas fantasia bem costurada, que oculta o corpo deformado onde se escondem defeitos. No entanto, aquele que entendeu o que Jesus pretende para o mundo, com sinceridade e clareza, é um trabalhador de outra têmpera. Não ingressa na jornada pensando em si, e por isso sabe renunciar às suas aspirações e aos seus sonhos pessoais. Não pede vantagens nem favores maiores do que aquele que já sabe possuir, pois para ele nada é mais valioso do que o muito amor que Jesus lhe devota, em nome de Deus. Não se preocupe em defender-se com armas de pouca eficácia. Leva a prece como o escudo e o amor como a espada que rompe todos os pesados grilhões nas almas despreparadas para a mansuetude. Tem em Deus o soberano protetor e a ele se submete sem temor de ser injustiçado. Sentirá aventura em ser esquecido, em não ser lembrado com respeito, já que não procura as glórias humanas, nem deseja ser enaltecido pela ignorância, o que representaria sempre uma ligação espúria com o mal. Todos os que se regozijam com os aplausos da ignorância dão provas dos elos que carregam com a retaguarda. Por isso, esse que entendeu os ideais de Jesus com verdadeira lucidez não se deixa deter pelas cerimônias e homenagens, no gozo constante de uma vaidade balofa e oca. Se os recebe, atribui-os ao verdadeiro dono, aquele generoso patrão que o paga e o sustenta, e feito isso, segue adiante no cumprimento das obrigações espirituais que lhe competem. Quando cansado, só se permite repousar, depois que não houver mais nada a fazer, impondo-se o regime de esforço redobrado, diante do exemplo recebido daquele que o assalaria, a quem não é dado um minuto sequer de repouso ante a obra que o Pai lhe atribuiu. Assim, se o amo trabalha sem descanso, como pode o servo pedir o repouso enquanto o patrão segue trabalhando? Enfim, o verdadeiro servo da bondade, ainda que não seja bom como deseje ser, não fica esperando que os outros deem o primeiro passo. Age com humildade e se oferece para a obra, sem desejar enaltecimento, sem pleitear os lugares de realce, sem se deixar levar pelos brilhos sedutores e falsos das lisonjas humanas, sempre armadilhas edificadas para tirar o trabalhador do caminho certo. E dentro deste perfil, todos vocês possuem as qualidades necessárias para que mais sementes possam ser espalhadas em nome do muito amor que Jesus nos dedica. A palavra de Zacarias emocionava os espíritos de seus companheiros, que embevecidos pareciam se sentir transportados para um mundo de sonhos do qual acordariam a qualquer momento. Vendo que estavam de tal maneira envolvidos pela emoção e desejando que eles também pudessem participar ativamente de tal colóquio fraterno, Zacarias calou-se e, sorrindo, deu a entender que gostaria que eles também falassem o que sentiam.
Simeão, na sua experiência e no seu modo humilde, entendendo a intenção de Zacarias, tomou a palavra e deu início à conversa. De minha parte, querido irmão, reconheço-me despido de virtudes e forças para pleitear semelhante condição de semeador. Meu espírito, no entanto, muito se alegrará se o divino amigo, por sua alma generosa e simples, me aceitar para que possa trabalhar em alguma coisa. Estimulados pela palavra de Simeão, os demais foram se soltando também. João de Cleofas, emocionado por poder dirigir-se agora diretamente, deu vazão ao seu sentimento dizendo: minha dívida para com Zacarias já é impagável pelo muito amor que dele recebi, pelo perdão que pude aprender de sua alma amiga. Que dizer então da dívida para com o Mestre, a quem todos nós aprendemos a amar e a buscar como a mariposa se deixa embevecer pela chama luminosa? Antes de Zacarias e de Jesus, era um espírito egoísta, mesquinho, mundano. Graças a eles, já sou alguém que tentou retificar sua trajetória de erros clamorosos, através da obra no bem que aprendi com ambos. Também não me vejo com direitos ou ambições. Apenas necessito do vasto campo de trabalho no qual pretendo continuar lutando, para expurgar minhas imperfeições, à sombra dos exemplos de Cristo e de todos vocês. Zacarias sorriu-lhe humilde e fraternalmente, dando a entender que aquelas palavras não deveriam mais ser dirigidas a ele, pois não tinha em seu coração qualquer lembrança negativa dos erros de Cleofas. Lívia, emotiva, tratou de manifestar-se igualmente. Minha alma débil não pode imaginar que utilidade possa ser vista nas pequenas forças que possuo. No entanto, aprendi com o carinho de Simeão, com os exemplos de Jesus, a nunca desanimar e a buscar sempre construir o bem sobre os escombros da dor e da desilusão. Minha união matrimonial me ensinou a ser assim e a tudo suportar, pelo desejo de compreender os que não entendem, de ajudar os que fazem a injustiça, de alimentar os que produzem a fome nos outros corações. E se falo assim, não faço como a esposa que guarda mágoa daquele que me entreguei com todas as forças de meu espírito. Falo como aquela que muito aprendeu nas lições que tive de enfrentar, mas que reconhece que aquele que foi o agente de tais dores sofrerá ainda mais quando perceber o tamanho de seu equívoco. Apesar de meu carinho e meu amor incondicional. Ante a perspectiva de ser julgada por Deus e a de ser julgada por mim mesma, aceito o veredicto do Pai, que sabe ser muito mais generoso do que nós próprios quando lançamos as sentenças sobre nossos equívocos, depois de termos nos arrependido das falhas cometidas. Entendendo que lhe seria permitido falar, também Lucílio esperou que Lívia terminasse e se pronunciou assim: meus irmãos, se a todos vocês que tiveram o privilégio de conhecer o Mestre querido, impõe-se a noção de inutilidade diante da grandeza de seu amor, que dizer a mim, que não passo de um reles soldado, sem capacidade ou requisitos morais que me permitissem, ainda que por um momento fugaz, imaginar ser possível esta cena que presencio. Dentre todos vós, sigo eu acreditando que Deus errou ao me ter conduzido para cá, e que se aqui estou é apenas pela misericórdia que se deve ter para com um leproso da alma. No entanto, ainda que eu tenha sido um equívoco das potências superiores que nos colocaram juntos aqui, procurarei aproveitar desta companhia luminosa e aprender até que o funcionário de Deus, encarregado de corrigir este erro, me venha buscar e indicar o lugar onde devo permanecer. Enquanto isso não ocorre, procurarei estar a serviço como todo soldado, seja de Jesus, seja de todos vocês. Depois que todos já tinham se manifestado, Zacarias ia preparar-se para continuar a sua explicação,
quando Lívia pediu para perguntar no que foi atendida. Desculpe-me a ousadia, querido irmão, mas diante de nossa aventura e das nossas condições atuais, não posso deixar de me lembrar de outros irmãos que na trajetória comum, na última encarnação, tiveram seu destino marcado por decepções e dores espalhadas por onde passaram. Naturalmente, não pretendo estabelecer qualquer comentário negativo sobre falhas que também existem em mim e estão gravadas na alma. Apenas gostaria de pedir que você, querido Zacarias, nos falasse do que aconteceu àqueles com quem convivemos e que, na insensatez de sua imaturidade, regressaram ao mundo espiritual antes de nós, como foi o caso do governador Pilatos e de nossa irmã Fúvia. Vendo-lhe o interesse, Lucílio se deixou levar também pela indagação, e fazendo suas as palavras de Lívia, já que ele estivera com o governador até os últimos dias que antecederam o seu suicídio na prisão em Viena, aproveitando-se do momento para pedir informações sobre Sávio, aquele soldado romano que fora indiretamente o envenenador do próprio Zacarias na última encarnação. Simeão, igualmente tocado pelo momento, desejou que Zacarias falasse sobre aquele que o havia vitimado naquele entardecer cruel na Samaria de outrora, como verdugo romano que pretendia intimidá-lo, o lictor Sulpício. Deste modo, todos os sentimentos generosos estavam agora voltados a buscar informações sobre os que houveram se perdido nos caminhos escusos do mundo, nos atos de crueldade, de agressão, de vício e fraqueza moral. Demonstrando a preocupação fraterna e sincera, Zacarias esperou que todos se manifestassem e, de maneira pausada e serena, deu-lhes a entender que lhes iria contar todo o acontecido. Afinal, segundo ele próprio lhes diria, aquela reunião que estavam realizando tinha a ver exatamente com os processos de amparo que Jesus desejava fosse levado a todos eles, como forma de que viessem a sentir a renovação íntima brotar em suas almas. E as realidades cruéis que tinham atingido a todos os gozadores do mundo ensinariam aos novos integrantes da família espiritual a serviço de Jesus que ali estava reunida, a entender a grande responsabilidade que é viver na terra, com o vasto campo da sementeira que pode ser de livre escolha, mas da qual derivará a colheita que será obrigatória e na exata correspondência à qualidade da semente. Conhecer-lhes o destino seria uma lição que colocaria em teste toda a capacidade de agir no bem, no exercício da verdadeira compaixão que Jesus esperava que todos tivessem para com aqueles que haviam se pervertido, afastando-se do caminho reto da virtude espontânea e sincera. Na palavra emocionada de Zacarias, todos entenderiam o que Jesus havia querido ensinar quando asseverava: a cada um segundo as suas obras. Todo aquele que com ferro fere, com ferro será ferido. Com a mesma medida que medirdes, será também medido. E encerrando aquela conversação amistosa, Zacarias sorriu tristemente e disse: mais do que contar sobre eles, eu os levarei até onde estão.